Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa número 231, que vai ao ar no domingo, dia 8 de setembro de 2024. Queria agradecer o carinho de vocês, todas as semanas estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo de direito tributário. Queria agradecer o carinho da galera lá do C Tributária, que mandou para mim essa caneca super legal, de um sistema chamado GOB, que é o de gestão de obrigações acessórias. Esse sistema ele é muito legal, eu uso lá no escritório, e aí eu estava fazendo uma propaganda lá gratuita no meu Instagram desse sistema, me perguntaram qual sistema que eu usava, eu falei desse aqui, eles viram que eu estava divulgando, mandaram de presente essa caneca aí. Valeu, galera, obrigado pessoal aí de ser tributário. Se você está procurando um sistema para fazer gestão de obrigações acessórias, dá uma olhada lá nesse sistema que vale muito a pena, o GOB, eu uso lá no escritório, recomendo, principalmente para quem presta serviço de compliance tributário, né, para você manter efetivamente aí suas obrigações acessórias em dia e evitar multas, porque afinal de contas a multa é o pior que pode acontecer no tocante às obrigações acessórias. Então, pessoal, vamos dar continuidade e falar da tributologia dessa semana. Eu preciso falar de uma decisão do TJ de São Paulo, que foi importantíssima e que eu acho que não deveria nem existir essa discussão, mas não temos alternativas, né? Existem situações que a gente precisa levar para o judiciário, quer seja porque a fazenda cobra indevidamente, quer seja porque a Receita cobra indevidamente, né? Nesse caso aqui, houve a cobrança do ITBI no divórcio, ou seja, um casal tem um processo de divórcio, o processo já é doloroso, já é um processo cruel, onde termina lá o seu relacionamento, eles fazem a divisão do patrimônio. Nessa divisão do patrimônio, o município de São Paulo estava cobrando lá o ITBI, Imposto de Transmissão Onerosa de Bens Imóveis. Aqui, a gente precisa fazer uma análise, antes de falar sobre a decisão em si, eu queria fazer um en passant para a gente poder discutir um pouquinho alguns pontos. O fato gerador do ITBI, que é um imposto previsto lá na Constituição, no artigo 156, inciso 2, previsto também lá no CTN, artigo 35 e seguinte, o fato gerador do ITBI é a transmissão onerosa de bens imóveis. Estou aqui ajustando meu microfone aqui. É a transmissão onerosa de bens imóveis. Significa dizer que o ITBI vai incidir na compra e venda, vai incidir na dação em pagamento de bens imóveis, vai incidir na permuta, ou seja, transmissão onerosa de bens imóveis. Na transmissão gratuita não incide ITBI, incide o imposto estadual, que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Aqui no caso do ITBI, a gente tem um ponto interessante, que é o seguinte: ele pressupõe uma compra e venda. O que o município quer, nesse caso concreto, é fazer incidir ITBI no divórcio. Bom, aí passemos aos regimes de bens, né? O regime legal de bens no Brasil é o regime de comunhão parcial de bens. Nesse regime, os bens adquiridos na constância do casamento, eles são do casal, metade de um cônjuge, metade de outro, né? Metade do cônjuge varão, metade do cônjuge virado. Se fosse comunhão universal, todo o patrimônio até aquele adquirido anteriormente ao casamento também faria parte desse patrimônio único, e você tem a separação total, em que cada um tem os seus bens, e o regime de participação final nos aquestos, que é um pouco mais complexo, é mais ou menos uma operação societária, né? Cada um recebe daquilo que participou, enfim, de acordo com o que participou. No caso concreto, a gente tinha um caso de regime legal de bens, comunhão parcial, em que o casal se separa e vai fazer a divisão do patrimônio. Tecnicamente, metade do patrimônio é de cada um. Tecnicamente, metade do patrimônio pertence ao cônjuge virado, metade ao cônjuge varão. É assim que funciona, tá? Só que muitas vezes, no divórcio, um cônjuge quer ficar com imóvel, outro quer ficar com dinheiro, um quer ficar com carro, outro com imóvel. Então é feita uma composição de patrimônio para que cada um saia com 50%, mas não necessariamente 50% do mesmo bem, até porque se já estão se separando, não tem muita lógica, né? Ficar os dois com 50% de um imóvel, por exemplo. Um quer alugar para X, outro quer alugar para Y, obviamente vai dar confusão, né? Até porque, de um modo geral, as pessoas não se divorciam porque se dão bem, né?
Pode até acontecer, mas não é a lógica. Então, o ideal é você tentar dividir o máximo possível. E aí o que acontece? Muitas vezes um fica com dinheiro, outro fica com imóvel. O município então vai lá e fala, não, aqui tem uma transmissão onerosa de bens. Cara, não tem transmissão onerosa de bens. Esse é o ponto. Essa foi efetivamente a decisão do TJ de São Paulo, né? A decisão é muito importante porque ela deixa claro a não incidência do ITBI nessa operação, porque não há uma compra e venda propriamente dita, né? Então, especificamente no caso concreto, né? Havia um casal, se divorciaram, 50% para cada um, e efetivamente houve a cobrança do ITBI. A lei de São Paulo, que regulamenta o ITBI, é a Lei 11.154 de 91, Lei Municipal 11.154 de 91. E no artigo 2º dessa lei está previsto que o ITBI ele vai incidir sobre o valor dos imóveis que na divisão do patrimônio comum ou na partilha forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão. Nesse caso, você não tem uma operação onerosa, não existe um a mais. Não é que um vai ficar com mais que o outro. Eu até acho, veja, que se você tem um imóvel de 10 milhões e um cônjuge paga o outro, você pode até discutir a incidência do ITBI. Eu acho que você pode discutir, não acho que incida, tá? Porque não tem como um pagar o outro, a não ser que seja com bem particular, né? Com dinheiro particular que existia antes do casamento. Porque se um está pagando para o outro com dinheiro que foi adquirido na constância do casamento, você obviamente tem um dinheiro que é do casal. Então você não tem uma onerosidade, é 50% para cada um. Agora, digamos que um tem um patrimônio, o casal tem um patrimônio que é um imóvel de 10 milhões de reais, e aí porventura esse imóvel vai ficar com a mulher e o marido já tinha dinheiro anterior ao casamento, não houve essa comunicação, ele paga pela parte, enfim, dela para ficar com o imóvel, ou ela paga para ele. Cara, aí é uma outra situação. Aí eu até entendo a discussão do ITBI e entendo até pela incidência. Veja, se houver a compra de direitos, mas se for regime de comunhão parcial de bens, metade para cada um, não tem compra, não tem nada, né? E então, nesse caso, o TJ de São Paulo entendeu que não houve transmissão onerosa. E essa decisão foi unânime. Se você quiser anotar o número do processo, eu vou dizer para você aqui, é 1010120 101012086 2024 8260053. Então, 10101 2086 2024 8260053, tá? Então, pegando lá os autos, você vai identificar que no caso concreto, você teve uma minuta de partilha extrajudicial, onde foi atribuído a cada um dos cônjuges o valor de 1.097.000 e uns quebrados, entre os imóveis e imóveis, tá? Nesse caso, então, houve redução do patrimônio, cada um ficou com 50%, não havendo a incidência do ITBI. Essa decisão, ela na verdade, ela não é única, tá? Ela reforça uma jurisprudência que vem sendo consolidada no TJ de São Paulo, que já tem outras decisões nesse sentido. É importante citar que em 2006 o STJ já tinha decisão favorável. O STJ já tinha decisão favorável, só que no caso do concreto tinha renúncia de um cônjuge para o outro. Se houver renúncia, é a transmissão gratuita. Aí vai incidir o ITCMD. No caso concreto, foi o RESP 723587. RESP 723, desculpa, RESP 723587. Lá no caso concreto em que houve essa discussão em 2006 no STJ, um cônjuge ele não comprava a parte do outro, ele doava a parte para o outro, né? Então, com a transmissão gratuita incide o TCMD, aí realmente eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, se é meação, meio a meio, cara, não tem imposto nenhum nessa operação. Não há imposto nenhum nessa operação, tá? Então, efetivamente, essa cobrança ela é indevida. Ela é indevida, tá? Essa judicialização desse assunto só demonstra o quanto a gente vive num Brasil em que não vai haver em nenhum momento
o fim do contencioso tributário. Porque os entes federados, eles cobram indevidamente, eles fazem questão de cobrar indevidamente. Sabe? E o assunto não tem discussão, cara. Sabe? A técnica não permite que você identifique a incidência do fato gerador do tributo. Não existe uma hipótese de incidência, não existe operação onerosa. Então, é óbvio que há uma cobrança indevida e esse mercado, enfim, no direito tributário a gente sempre vai ter demanda, é o que eu falo o tempo todo. Eu falei semana passada aqui no Tributologia, vou continuar falando isso. Em matéria tributária, o contencioso ele é infinito. Beleza, galera? Bom, espero ter sido claro, espero ter explicado para vocês a situação. Se você está em São Paulo, passa por esse problema em qualquer outro município, faça uma ação judicial, que certamente aqui as chances de sucesso são enormes. Senhoras e senhores, muito obrigado. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso ao direito tributário de qualidade, gratuito, semanalmente aqui, disponível para vocês. Um beijo enorme e até a semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera.